Sabe aquela aplicação que usamos todos os dias no telemóvel? Como é que ela saiu do papel, de uma simples ideia e se tornou algo real? É exatamente essa jornada que vamos desvendar hoje. Vamos mergulhar de cabeça no mundo por vezes misterioso da engenharia software. Olha, a frase é forte, não é? Se não fizermos isso, estaremos mortos. Isto não veio de um filme de ação, veio de um engenheiro de software, da indústria dos videojogos. E sabe, ela captura na perfeição uma verdade fundamental. Mesmo nos mundos mais criativos, a desorganização, a falta de um processo, pode simplesmente matar um projeto. Não é só sobre escrever código, é sobre construir algo que não desmorona. E essa pressão não existe só nos jogos, claro. Pense bem. O software hoje em dia está em tudo. Ele move o mundo dos negócios, a ciência, a forma como falamos uns com os outros, virou a espinha dorsal de quase tudo. E é por isso que a pergunta como é que a gente constrói isto bem se tornou uma das mais importantes do nosso tempo. Ok, mas para isto não ficar só na teoria, vamos fazer uma coisa prática. Vamos seguir a história de um produto fictício, mas bem realista, que vamos chamar de Casa Segura. A ideia é ver como uma conversa assim super casual pode ser o ponto de partida para todo um processo de engenharia bem complexo. E é assim que muitas vezes começa, não é? Numa conversa animada, porém um negócio bem legal, do tamanho de uma caixa de fósforos, dá para ligar em qualquer sensor. O entusiasmo é palpável, o potencial parece infinito. Mas a verdade é que, no fim das contas, é o software que vai estar ali dentro daquela caixinha que vai decidir se a ideia vira um sucesso ou um fracasso total. E chegamos à pergunta de $1 milhão. Como é que se pega nesse entusiasmo todo e se transforma num produto de verdade? Um produto confiável, que as pessoas possam usar no dia-a-dia sem medo? A resposta? Bem, a resposta está num processo. A resposta é a engenharia de software. Pois é, antes de alguém sequer pensar em escrever uma linha de código, é preciso ter um plano. Pense nisso como a planta de uma casa. O objetivo aqui é um só: gerir a complexidade. E acredite, construir software pode ser muito complexo. Mas aí vem aquela pergunta clássica, né? Peraí, se a gente já tem a ideia, por que não começar a programar logo de uma vez? Parece que seria mais rápido, mais direto. Mas o que a experiência mostra é que essa pressa quase sempre acaba mal. Acaba criando dores de cabeça gigantescas lá na frente. E este gráfico aqui, ele explica tudo. É a chave. Encontrar um erro lá no comecinho, na fase de requisitos, quando tudo ainda está no papel, o custo é mínimo. Agora, encontrar esse mesmo erro depois que o produto já foi lançado, o custo vai lá para a estratosfera. A grande magia, a grande arte da engenharia de software é justamente essa: achar os problemas o mais cedo possível, quando eles ainda são pequenos e baratos de resolver. Então vamos ao primeiro passo prático. O nome oficial é Engenharia de Requisitos. O que é isso na prática? É sentar e entender, mas entender a fundo o que é que o software precisa fazer. E o mais importante, sempre olhando pela perspectiva de quem vai usar o produto no final. E o legal é que isso não começa com um monte de jargão técnico. Não, começa com histórias. Bem, sabe, isto é o tipo de coisa que eu faria se estivesse viajando e precisasse que alguém entrasse em casa. É assim, com cenários do mundo real, que se começa a desenhar o que precisa ser feito. E olha que fascinante, aquela conversa informal se transforma nisto aqui. Algo bem mais estruturado, que a gente chama de caso de uso. Veja como agora é específico. Passo 1, o utilizador insere o PIN. Passo 2, o sistema valida. Passo 3 e por aí vai. Agora sim, um engenheiro consegue olhar para isto e entender o que precisa construir. Nesta fase inicial, a comunicação é tudo. É a coisa mais importante. E existem algumas regrinhas de ouro para garantir que toda a gente está na mesma página. Tipo, se algo não ficou claro, desenhe. Se chegaram a um acordo, avancem. E olha que interessante, se não conseguiram chegar a um acordo, avancem na mesma. O importante é não deixar a conversa morrer ou a descarrilar. Eu adoro essa do desenhe, porque às vezes um rabisco simples num quadro branco resolve um problema que páginas de texto não conseguiriam. Beleza, então agora a gente já sabe o que construir. A próxima pergunta, obviamente, é como vamos construir? E é aí que entra a fase de design. É exatamente como a planta de uma casa. Ninguém em sã consciência começa a construir uma parede sem saber onde vão ficar as portas e as janelas. Pois é. O grande poder da fase de design é que ela nos dá uma visão de cima, uma visão de helicóptero do sistema todo. Dá para ver a estrutura, como as peças se encaixam, por onde os dados vão passar e tudo isso antes de uma única linha de código ser escrita. É planeamento puro. E aqui vem uma coisa que parece meio mágica, um paradoxo. Como é que se acha um erro numa coisa que nem existe ainda, que está só no papel? Mas acredite,
Esta é uma das coisas mais valiosas que se pode fazer. Achar um problema no design custa centavos. Achar o mesmo problema no código já custa bem mais caro. A principal ferramenta para fazer isso é a tal de revisão técnica. O que é isso? É bem simples. É uma reunião onde a equipa se junta para analisar o trabalho uns dos outros. O objetivo não é criticar ou apontar o dedo. É um trabalho de equipa para encontrar falhas, omissões, ambiguidades, antes que isso vire um bug de verdade no código. E agora sim, chegamos à parte que todo mundo pensa quando ouve falar em fazer software, escrever o código, a construção. Mas tão importante quanto construir é o processo de tentar quebrar o que foi construído. Sim, de propósito. E a isso a gente dá um nome de teste. Lembram daquele gráfico sobre o custo dos erros? Pois é, vamos colocar números nisso. De acordo com estudos da indústria, custa em média $977 para consertar um único bug, quando o próprio programador o encontra. Parece um valor alto, não é? Mas espere só. Porque se esse mesmo bug for encontrado por um cliente, já com o produto na rua, o custo médio para consertar salta para $14.102. A diferença é absurda. É por este número, que as equipas levam os testes tão a sério. E tem uma coisa sobre testes que é fundamental entender e é um pouco contraintuitiva. Testar só consegue provar uma coisa: a presença de erros. Testar nunca consegue provar a ausência de erros. Quer dizer, o objetivo dos testes não é garantir que o software é perfeito. Isso é impossível. O objetivo é encontrar o maior número de problemas possível para que eles sejam corrigidos antes de chegar ao utilizador. Muitas pessoas pensam que o trabalho acaba quando o produto é lançado, mas a verdade é que, para um software de sucesso, o dia do lançamento é só o começo. É o início de uma nova fase da vida dele. É que um software vivo, um software que as pessoas usam, está sempre a mudar. Os utilizadores pedem coisas novas, surgem novas tecnologias. Um software bem feito é como uma casa com uma boa estrutura. Dá para reformar, ampliar, adaptar com o tempo, sem precisar demolir tudo e começar do zero. Essa capacidade de manutenção, de evoluir, é um dos maiores sinais de qualidade que existem. Então, percorremos o caminho todo, da ideia inicial até um produto que evolui com o tempo. É um processo, uma disciplina com um objetivo muito claro: qualidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Pense um pouco no software que controla a rede elétrica da sua cidade, ou os sistemas do seu banco, ou o equipamento médico num hospital. A engenharia de software vai muito além de um desafio técnico. É uma profissão com uma responsabilidade gigantesca. Fazer software que funciona, e funciona bem, é uma daquelas coisas que realmente importam no mundo de hoje.